Volto, viu? Aí. Boa tarde a todos. No sorteio de hoje, quem foi eliminado foi Nayane. Alguém manda mensagem para ela entrar de novo na sala? Quando foi começar a gravar, não deu certo. Tá aí, Letícia no instante achou a farda dela. Eu falei que valeu ponto na qualitativa. No instante apareceu. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês hoje. Eu estou num lugar um pouquinho barulhento. Tem uma penca de pinto aqui, piando perto de mim, desde 3 horas da manhã. E é 24 horas por dia eles piando. Parece que eu tô dentro de um galinheiro. A luz vocês já viram, né? Como tá boa. Aí, virar assim para vocês me verem. Ó, então eu vou já... tô num lugar bem ruim aqui hoje, com a internet bem ruim. Hoje eu vou dar aula sem câmera para vocês, viu? Vocês vão ficar só olhando pro meu Rzinho. Vão ter que se contentar olhando pro meu Rzinho. Viu? Galera, já tô abrindo meu Eclipse aqui. A aula dessa semana é sobre herança em Java. Primeira pergunta que eu tenho a fazer para vocês. A live tira dúvidas, né? Mas tira dúvidas minhas. Para ver se vocês já assistiram a aula e fizeram exercício. Primeira coisa, o que é herança? Ou, para que serve herança? Responda uma das duas perguntas. E aí? Ninguém? Ninguém entendeu minha aula da quarta-feira? Excelente. Ninguém. Pronto. Eu vou reformular minha explicação da quarta-feira. Herança é um artifício, uma técnica da linguagem Java e não é exclusiva da linguagem Java. Existem várias linguagens que possuem herança. A linguagem Java é só mais uma que implementa o conceito de herança, que é utilizado, o conceito de herança, principalmente para reutilização de código. Ou seja, para que você possa utilizar o mesmo código para várias coisas e centralizar esse código num único lugar, facilitando manutenção e simplificando a interpretação do código para os colegas. Os colegas, quando eu falo colegas, estou falando colegas desenvolvedores. E os colegas desenvolvedores podem, inclusive, ser vocês amanhã. Você faz um código hoje, quando você vai olhar amanhã, você não sabe o que é que aquele código está fazendo. Existe uma piada antiga na programação que o programador diz que quando fez o código, só ele e Deus entendia como é que funcionava o código. Hoje, só Deus. Então, para evitar esse tipo de coisa, é necessário utilizar essas artimanhas de organização e padronização do código, certo? Uma delas, a mais famosa de todas, a mais utilizada, é a herança. E como é que funciona a herança? A herança, ela funciona, ela pega os atributos de uma classe, uma superclasse, e passa esses atributos para as subclasses, as classes que estão abaixo. A super está em cima e a sub está embaixo. Ok? Eu vou evitar. A gente está evitando a palavra pai e filho para evitar títulos patriarcados, mas também pode ser utilizada a classe pai e a classe filho, porque aí o povo fica perguntando, e a mãe? E as filhas estão aonde? A avó? Entenderam? Aí, por conta disso, a gente pode trocar o termo de herança para o termo generalização ou especialização e superclasse e subclasse, ok? Então, como é que funciona a herança? Na herança, aí eu peço licença a vocês, a gente pode utilizar as classes filhos, herdam tudo que a classe pai herda. Parece uma herança mesmo, uma herança financeira mesmo. Só que a diferença da herança financeira é que a herança financeira é dividida entre os filhos, né? Aqui não, é copiada e colada. Copiado e colado. O que o filho recebe, o outro recebe igual. A mesma coisa, e é a totalidade do que o pai tinha. Então, por exemplo, se o pai tinha um atributo nome, o filho tem um atributo nome também. E não é necessário eu reescrever isso embaixo. Não é necessário eu copiar e colar. Não é necessário eu duplicar esse código. Só em eu colocar aquele extends
e a classe pai, eu já automaticamente faço isso. Deixa eu mostrar o código, fica melhor para vocês, né? Eu já abri aqui o NetBeans. Opa! Eu já abri aqui o NetBeans. Oh, não, janela não. Eu vou só compartilhar com vocês na janela. O NetBeans não, eu abri o Eclipse. Se ele não tiver travado, acho que ele travou. Como é que eu vou compartilhar com vocês o Eclipse se ele não está aparecendo para mim? Vocês estão vendo o Eclipse? Não? Tá todo branco. Tá aparecendo. Tudo branco. Pronto. O meu não está aparecendo nada. Deixa eu inicializar ele de novo. E aí, então, como é que eu faço? Imagine que eu tenho... Vamos utilizar o outro termo. Vamos utilizar o termo de generalização. Vamos dizer, eu tenho... o exemplo que eu dei na quarta-feira. Eu tinha duas classes. Eu tinha a classe professor, eu tinha a classe aluno. Só que tinha coisa em professor que era exatamente igual ao aluno. O que eram essas coisas? Vocês assistiram minha aula, né? Nome. Aí, obrigado, Vinícius, ter salvado a turma. Os 45 do segundo tempo. Eu botei nome, eu botei matrícula, não foi? Os dois tinham matrícula. Os dois tinham o quê? Idade também, né? Idade. E aí eu peguei tudo que tinha em um e no outro e eu generalizei uma classe. O que é generalizar uma classe? Eu criei uma classe separada que continha os dados que tinha nas duas classes. Não acredito que isso aconteceu, não. Oh, maravilha. O meu Eclipse, ele tá achando, ele deu o bug, meu bug favorito dele. Como eu uso esse computador em duas telas, eu abro sempre o Eclipse na segunda tela. Agora eu estou só com o notebook e ele só quer abrir se for na segunda tela. Ele não quer abrir na minha tela principal. Olha que divertido. E super. Ai, palavras feias, palavras feias, palavras feias. Eclipse mal. Não tem problema. Vou utilizar seu concorrente NetBeans. Para todo sempre, amém. A partir de agora eu lhe odeio. Pronto? Solução madura para o software travando. Então, eu pego tudo que tem em aluno, tudo que tem em professor, e eu faço uma classe mais genérica, que é a classe pessoa. A outra abordagem é o contrário, é de especialização. Vamos dizer que eu fiz primeiro a classe pessoa, só que tem pessoa que tem um comportamento no meu sistema diferente de outras. Então, existem pessoas no meu sistema que são só pessoas, existem pessoas no meu sistema que são alunos, e aí eu crio a classe aluno com todas as particularidades do aluno, e eu tenho minha classe, que é a classe professor, com todas as particularidades do professor. E agora eu consegui abrir o NetBeans e vamos apresentar o NetBeans. Pronto. Ok? Aqui está o resto da aula dos meninos do terceiro ano. Isso aqui são cenas dos próximos capítulos para vocês. Padrão de usuário, Java Application. Tá, deixa eu abrir um aqui. Nossa. Pronto. Ó, então, é minha classe main, né, minha classe principal, vou criar outra classe aqui. Uma nova classe. Eu vou criar a classe, posso criar qualquer coisa, ok? Deixa eu pensar aqui um. Eu vou criar minha classe carro. Vai mudando um pouquinho, né? Minha classe carro. Quais são vamos pensar aqui na nossa classe carro. Quais são os principais atributos que um carro tem? Principais atributos, características de um carro. E aí? Pneu, farol. Coisas que identifiquem o carro. Eu vou colocar placa. Eu vou colocar private string cor.
É bom dar um zoom. Ah, lembrei porque foi que eu não usei o NetBeans na aula com os meninos do terceiro ano. Foi porque eu não descobri onde é que dava o zoom. Mas eu acho que aqui dá. Oh, meu Deus, é sério que vai ficar me fazendo raiva uma hora? Tenta segurar Ctrl e girar o scroll. Não funciona. Não? Opa. Não, não funciona. E eu tô no touchpad também. E também não funciona o Ctrl mais, nem o Ctrl menos, nem o Ctrl mais, nem o Ctrl mais. É. Ai, que droga. View, editor. Ih, vocês vão ter que passar um pouquinho de raiva, viu, hoje? Deixa eu usar a lupa. É, pelo visto, quem passa um pouquinho de raiva sou eu. Isso sim. Só um minuto. Rômulo, Oi. que tá dizendo que aí você vai em view, aí tem zoom em texto e zoom alt text. Aonde? Em view. Eu tô em view. Pronto, Ó, sei lá. editor. É alguma dessas opções que você viu aí? Não, né? Tá aparecendo pra mim não. Ué, eu não tô compartilhando. Ah, meu Deus do céu. Gênio aqui. Ok. É o F11. Eita, peraí. Ai, que desastre. Que saudade. Letícia tá só rindo ali, pelo sofrimento. É, tô vendo. Caralho. Negócio chato. Ah, Não é eita, tu não, Romulo, relaxa. Tá bom, muito bem. Saiba vocês que eu tô anotando na qualitativa. Gente, eu vou compartilhar. Ela vai Pensei, pegar você. Ela era só me chamar de Igona aqui. Ela só me chamando de Igona. Carol, deixa o bichinho de Pablo em paz. Pra mexer com o Pablo em minha frente, não. Ó, É Letícia, cara. Ficar duas me chamando de Letícia? Igona. Meu Deus, até tu, Sim, Letícia. Carol, eu Letícia. As duas me chamando de rapaz. Igona. Não, não mexa com o bichinho de Tô Pablo, não. dizendo nada, não. Ei, pronto, vocês estão vendo minha tela agora. Carol, eu tô aqui na sala. Pablo, preste atenção um pouquinho. Estão vendo minha Sim, tela sim, agora. sim, tá. Tá sim, tá sim. E aí, onde foi que teve alguém que falou o que era envio, mas aqui envio eu não tô vendo. Não viu. porque parece que tem que ter Vai, Rodrigo. o plugin pra poder É usar sério que eles vão me fazer instalar um plugin para poder aumentar Não, mentira. Mentira. Pois é um plugin. Mentira. Eu só Não, não acredito mentira. que uma ideia de alto nível que nem o NetBeans precisa de um plugin para ter zoom. É mentira. Para dar um Ctrl mais. Não, é mentira, velho. Pois é. Eu tô horrorizado. Vamos seguir. Eu me recuso. Vamos usar lupa. Pronto, ó. Tá todo mundo vendo? Sim, sim. Lado. Pronto. Ó. Então, ó, tá string placa. O carro tem placa, o carro tem cor, o carro tem chassi, né? String chassi, é o códigozinho. O carro tem uma fabricante, né? Pode dizer que é string. O carro tem um fabricante, o carro tem um modelo, o carro tem fabricante, modelo, o ano, né? 20 ano, tem um ano de fabricação. E o carro tem o que mais? Então, placa, cor, chassi, fabricante, modelo, ano. Pronto. Acho que é isso, né?
placa, cor. E tem também int, quantidade, QTD, passageiros. Quantidade de passageiros, né? Tem carro que leva só 2 pessoas, tem carro que leva 4, tem carro que leva 5, a maioria, tem carro que leva 7, tem topic, né? E por aí vai. Tem tudo isso. Então, string, placa, cor, chassi, fabricante, modelo, ano, quantidade de passageiros. Certo? E agora eu vou copiar tudo. Vou criar outra classe. Ah, vou criar a classe moto agora. Java Class. Minha classe é a classe moto. E aí? O que é que a moto tem? O que é que a moto tem, turma? Placa. Deixa eu olhar a carinha de vocês. A mesma coisa que carro tem. Muita coisa tem em comum, né? Aqui o chat tá limpo. Pronto, vamos voltar para lá. Então, eu copiei lá, eu vou colar aqui, ó. A moto tem placa? Tem. Moto tem cor? Tem. Tem chassi? Tem. Tem fabricante? Tem. Tem modelo? Tem. Tem ano? Tem. Tem quantidade de passageiros? Tem também, né? Tem moto que vai só uma pessoa, tem moto que vai 2. Então, vocês concordam comigo que aqui, classe, ou moto e carro, poderia ser a mesma classe? Eu poderia criar uma classe veículo, por exemplo, e ao invés de eu criar uma classe moto e uma classe carro, eu poderia ter criado uma classe veículo, aonde nessa classe veículo eu tenho todas essas informações que são referentes a todos os veículos. Vocês estão de acordo? Então, deixa eu voltar lá para olhar a carinha de vocês. Cadê a lupa? Meu Deus. Deixa eu fechar a lupa para olhar para vocês. Pronto. Vocês entenderam? Vocês estão... Eu vou parar de compartilhar só para não ficar gravando vocês no vídeo no YouTube. Vocês entenderam como é que funciona? Eu não preciso, né? Tem todos esses dados, eu não preciso criar uma classe replicada com o mesmo código para moto e para carro. Se as características deles são iguais, eu posso criar uma única superclasse escrita uma coisa só, que vai servir para tudo, que pode ser a superclasse veículo. Quando é que surge a herança? Diz, professor, mas aí você só substitui, você não está utilizando a herança. Você pegou 2 classes e criou uma só. Isso não é herança. O que é herança? Herança é quando as 2 classes elas não são exatamente iguais. É quando as 2 classes elas têm muita coisa igual, ou alguma coisa igual. E essa alguma coisa igual, você não precisa replicar. Não precisa ter o código duplicado no seu programa, em uma classe e na outra. Essa parte que seria, entre aspas, duplicado, fica na superclasse, e as subclasses, as classes especializadas, elas ficam apenas com o código específico, especializado para a sua funcionalidade. Não é fácil? Aí é onde a gente vai para o exemplo de pessoa. Vamos mudar o exemplo um pouquinho? Vamos mudar o exemplo um pouquinho. Então, aqui, ó, vou apagar essas 2 classes. Delete. Delete. Pronto, apaguei as 2 classes. Vou criar outras 2 classes. Vou criar a classe médico. E vou criar a classe paciente. Certo? O que é que o paciente tem? Private string nome. Private string CPF. Private string endereço. O que mais que o paciente tem?
Nome, endereço, CPF, private, string, telefone. Private, string, essa aqui, data de cadastro, ou tipo de plano que ele assina. Vamos botar tipo de plano. Tipo plano. O tipo do plano, ele pode atender particular, ele pode estar sendo atendido por um convênio, ele pode estar indo pelo SUS e por aí vai. Ele tem um tipo plano, e ele pode ter. Deixa eu pensar aqui mais, eu vou deixar só isso por enquanto. Nome, CPF, endereço, telefone e o tipo do plano. Ok? E aqui eu posso criar os getters e setters, né? Code for... Insert code. Getters e setters. Todo mundo. Pronto. Gerei todo o código. Gerei todo o código da classe paciente. Para eu manipular. E agora eu vou lá no médico. O médico, ele tem nome, ele tem CPF, ele tem endereço, ele tem tudo isso. Ele só não tem o tipo do plano. O médico, ele ficaria assim, ó. Vou mostrar ele. Dar uma lupada nele. Aí, ó. Ele ficaria assim e ele poderia ter private string, o CRM, que é o código do Conselho Regional de Medicina, e private string. Ei, Tá Romo. transmitindo na tela, Romulo? Parece Não? não, macho. Ah, minha Nossa Senhora. E vocês agora vêm falar para mim? Desculpa. Agora. Estão vendo agora? Sim. Estou um pouco confuso porque eu estou só com uma tela dessa vez. Geralmente eu dou aula com duas. Então, ó, o médico, cadê ó, o paciente? O paciente ele pode ter ó, nome, CPF, endereço, telefone e o tipo do plano. E o médico, ele tem nome, CPF, endereço, telefone. O médico também tem essas mesmas características. Então, quando eu criei aqui a classe médico, ó, ficou igual até aqui com o paciente. E só aqui embaixo foi que mudou, quando eu coloquei o CRM especialidade. Então, o que é que a gente pode fazer nesse caso, quando tem código duplicado? A mesma coisa que tem um, tem no outro. Então, eu posso criar uma superclasse que engloba essas características que as duas classes possuem em comum. Que característica é essa? Essa característica é as características de pessoa. Então, eu posso vir aqui e criar minha classe pessoa. Minha classe pessoa. Igual, parecido com o que eu fiz no exemplo da aula passada, da de quarta-feira. E eu venho aqui e coloco todos os dados de pessoa. Ok? Então, eu posso vir aqui e gerar. Deixa eu gerar logo o código. Insert código. Getters and setters. Todo mundo. Cadê o botão? Aqui. Gerar o código. Já gerei aqui minha classe pessoa pronta para ser usada. E lá em médico, ao invés de eu repetir o mesmo código que está em paciente e agora o mesmo código que está em pessoa, eu posso apagar isso e simplesmente colocar aqui na frente extends pessoa. O que é que esse código de extends pessoa faz? É como se, e aí eu quero que vocês prestem atenção na palavra, é como se fosse, como se ele pegasse todo o código que está dentro de pessoa, copiasse e colasse para aqui, na hora da compilação do código. E aqui em paciente, ó. Paciente é a mesma coisa, eu não preciso de tudo isso. Eu posso fazer simplesmente um extend sua. E aí eu apago tudo isso aqui. Apago tudo isso aqui. E minha classe pessoa, ela fica só isso aqui. Olha o tamanhozinho de minha classe pessoa. Um atributo
e 2 métodos. Mas se eu vier aqui em herança, deixa eu salvar. Se eu vier aqui em herança e declarar uma classe pessoa, uma classe pessoa não, uma classe paciente P recebe new paciente, eu posso utilizar todos os atributos que estão lá na pessoa. Posso fazer P.set nome. P.set nome. Vamos. Tá vendo? Ó? Esse método set nome não está em paciente. Você vem aqui em paciente, ó, não tem o método set nome, tem um set tipos só. O set nome está lá dentro de pessoa. Então, o paciente, ele herda todas as características da pessoa. Todos os atributos, todos os métodos de pessoa. E aí? Deu certo? Deu para entender agora? Ficou mais claro o que eu falei na quarta-feira? Ficou mais claro. Pronto. E aí eu pergunto para vocês. Vocês estão com dúvida em relação a essa partezinha da não replicação de código, vocês entenderam? Essa é a principal característica da herança, não replicar o código. Não ter que colocar o mesmo código em 2, 3, 4 classes. É a primeira coisa. Professor, quer dizer que eu posso arrochar o nó no meu programa fazendo herança? Pode. Pode. Sem problema. Não existe problema, não existe nenhum tipo de limitação em você usar herança. Só tomem cuidado, porque quando você herda tudo. Aí você diz, mas essa classe tem quase tudo que aquela outra tem. Aí você herda tudo que você quer usar e herda ainda mais alguns atributos e métodos que você nunca vai usar. Vamos dizer que você herdou da classe pessoa, mas não era uma pessoa, era só um lugar. Vamos dizer que você criou a classe lugar. Quando você criou a classe lugar, aí, sei lá, Praça da Sé, aqui no Crato. Você criou a praça, a classe lugar. Aí o lugar você colocou um atributo nome. Aí só porque o lugar tem um atributo nome, você vai botar para herdar de pessoa que tem um atributo nome também. Não faz sentido você fazer isso, porque pessoa é um monte de outras coisas que o lugar não é. Certo? Então, quando vocês estiverem fazendo herança, lembrem-se que você pode fazer quantas heranças quiser, mas é necessário que elas façam sentido. E no programa de vocês, no contexto que vocês estão fazendo, tenha sentido. Só tem um veículo. O veículo pode ser que tenha moto, tem o carro, tem um caminhão, tem o ônibus. Cada um é diferente. Oi, Yasmin. Meu celular tá 5%. Tudo bem. Eu ainda vou seguir um pouquinho. Qualquer coisa você assiste o final da aula pelo YouTube, depois que carregar, viu, Yasmin? Então, é necessário que na hora de criar as classes, vocês criem classes que realmente estejam fazendo sentido, né? Na hora de criar uma herança. Tudo bem? Não é difícil isso, e ele evita essa duplicação do código, que você faça o mesmo código 2, 3 vezes. Tudo bem? Pronto. Qual é a outra funcionalidade da herança? Códigos que possuem herança implementado dentro deles são códigos mais fáceis de ler. Porque quando eu olho ao paciente, lá para o paciente, por exemplo, eu vejo lá em cima, o paciente extends pessoa. O que é que você entende? Que paciente é uma pessoa. E que, aí as particularidades dela, né? Por exemplo, Letícia é de Assaré. Só em eu dizer que Letícia é de Assaré, eu já sei um monte de coisa sobre ela. Eu, por exemplo, sei que ela não pega o ônibus de Tarrafas para vir de Tarrafas para Assaré, para assistir aula. Não é óbvio isso? Não é óbvio. Só ficou óbvio depois que eu disse que ela era de Assaré. Não é verdade? Pronto. A mesma coisa acontece na hora que você está lendo um código que utiliza herança. Então, vamos lá. Paciente. Paciente é uma pessoa. Mas, além de ser uma pessoa, ele também possui
Aí, no caso, eu coloquei o tipo do atendimento dele, né? E aí a gente pode colocar comorbidade, a gente pode botar histórico familiar, a gente pode colocar pressão sanguínea, pode colocar os atributos que achar necessário no sistema, certo? Mas no momento, só para simplificar, eu coloquei só o tipo o tipo do atendimento dele. Então, a segunda coisa muito importante de herança é a facilidade de ler o código. Fica mais fácil de você ler o código, porque como não tem um monte de coisa repetida, você presta mais atenção nas coisas que estão na tela. As coisas que estão na tela são importantes, são muito importantes, porque elas foram escritas somente uma vez, ok? A terceira coisa é que seu código fica mais fácil para outra pessoa ler. Então, a Samara pode enviar o código dela para a Ellen, Ellen vai conseguir entender melhor o código se tiver organizado em herança. E a quarta coisa é que ele fica mais fácil de corrigir, porque imagina o seguinte, que o seu chefe chega para você e diz, Carol, eu quero que todos os nomes no meu sistema, nome de pessoa no meu sistema, eu quero que esteja em caixa alta. Eu quero, igual o de vocês aqui, no e-mail da Seduc, todos os nomes de todo mundo do meu sistema tem que estar em caixa alta. Independente se a pessoa colocou em caixa baixa, se colocou em minúscula. Eu quero que fique salvo no meu sistema de letra maiúscula. Eu quero. E Carol vai ter que fazer. Carol, ao invés de ter que olhar todas as classes do meu sistema, que pode ser centenas de classes, ao invés de olhar todas as classes de uma por uma, procurando todos os nomes de um por um, e correr o risco de esquecer alguma, e eu ver, que se eu esquecer algum e eu ver, eu vou brigar com o Carol. Eu não vou entender que o sistema é complexo e grande, não. Se eu sou um empresário, se eu estou pagando por um sistema, eu quero uma coisa feita, eu pago a pessoa me diz que está feita, e não está, com quem é que eu vou reclamar? Com a pessoa que fez, né? Que teoricamente deveria ter feito. Ela vai, Carol, refazer. E estando todas as pessoas centralizadas em uma classe só chamada pessoa, ela só precisa alterar em um local. Ela altera em um local e está tudo certo. Não corre o risco dela esquecer de alterar isso em outro local. Ok? Todo mundo entendeu a importância de herança e como é que se utiliza, quando é que se utiliza e tudo mais? Atendendo a pedidos, na aula passada eu deixei um exercíciozinho de replicar o que eu fiz em sala. Vocês viram? No finalzinho do vídeo eu falo. Letícia não viu, ela ficou muito espantada quando eu falei em exercício. Ok? Só pegue o programa, só precisa replicar o que eu fiz, digitar tudo que eu digitei e ver funcionando. Não é nada demais. E semana que vem a gente vai fazer exercícios. Eu vou fazer exercício com vocês. Tudo bem? Eu vou passar exercícios na quarta e na sexta-feira a gente vai fazer mais exercícios. Na quarta nós não temos aula, né? Então vai ser só exercício na sexta-feira. Quarta-feira que vem é dia de Tiradentes. Dia 21. Ok? Alguém tem dúvida? Carlos Manuel tá muito quietinho, olhando pro chão. O que foi que vocês fizeram com o Carlos? Mexeram com ele, foi? Não é pra mexer com o Carlos em minha frente, não, viu? Gente, todo mundo entendeu? Deu uma clareada agora no vídeo? Tirou um bocado das dúvidas? Repliquem. Exercício para vocês para fazerem agora, daqui para 5 horas da tarde. Repliquem o exercício que eu fiz no vídeo. Repliquem. É só pegar os mesmos Romulo, códigos. tem como tu me mandar o link daquele coisa online para programar? É o JDoodle. Tá na, É J... tá na plataforma, né? Tá, é o JDoodle. Botei no chat agora. Certo, obrigado. Tem um monte de linguagem lá e você escolhe a opção de Java. Obviamente. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu quero para agora, para 5 horas da tarde, viu? Vou cuspir no chão. Professor Ceboso. E aí, pronto?
Alguma dúvida? Posso liberar vocês? Galerinha do YouTube, mais uma vez eu venho aqui reclamar com vocês que não estão assistindo a aula síncrona, coisa feia. E gostaria de agradecer a presença dos 17 que ficaram comigo aqui até o final da aula. Muito obrigado, eu estou percebendo que basicamente as mesmas pessoas que assistem minha aula e são as melhores notas. Seria coincidência? Por coincidência, as melhores notas são os que assistem às aulas. Então, você que não assiste a aula e quer melhorar a nota, tenta começar assistindo a aula, que pode ser que sua nota melhore. Ok? Galerinha do YouTube, qualquer Deixa o dúvida está joinha. disponível. Ir lá no Classroom e